finalmente, pessoal, vamos para os códigos 300 e 310. Agora mais rápido, que vocês já sabem todo o mecanismo. Muito bem, antes de tudo, vamos ver os dados. Nada de muito diferente, apenas os dados quanto à mão, segurança e alocado. Eu tenho 2.000 à mão, 1.000 em estoque de segurança e 600, tá? Se a gente fizer o cálculo, tudo na linha 83, será 2.000 menos 1.000 menos 600, que me dará 400. Então, está aqui o resultado. A herança, pessoal, o 300 é filho do 3.650, vocês se lembram, né? Que 100, 200 e 300 eram filhos do 3.650, portanto, se subordinam às necessidades líquidas do 3.650. Aqui não há nenhum incidente, repete, na semana 1, na semana 2 também não, repete o estoque. Na semana 3, novamente eu volto lá para a linha 9, que é o pai de todos, o 3.650. Então eu tenho uma necessidade bruta de 300, repete. Como eu tenho estoque que chega, não acontece nada, não há necessidade líquida neste caso. Na semana 4 eu tenho uma necessidade de 1.000 aqui e cuidado que agora eu tinha 400 em estoque, me levaram 300, fiquei com 100. 1.000 menos 100, 900, LFL repete e agora voltamos ao lead time de uma semana, 900 aqui. Semana 5, repete, necessidade bruta do código 300 de 1.500, não tem mais nada no estoque, 1.500 menos 0, 1.500, LFL repete, uma semana de lead time antecipa. E terminou, apenas 0 aqui no final. Está pronto o código 300. E finalmente, pessoal, vamos ver os dados do código 310, que é filho do 300. Já vamos fazer o cálculo na sequência aqui. Estrutura e lead time similar à maioria dos anteriores. Eu tenho à mão 1.000, estoque de segurança de 200 e alocado 200. Estou agora na linha 91. Portanto, 1.000 menos 200, vocês verão que teremos um disponível de 600. Muito bem, pessoal? Então agora quem governa é a linha 89, já que o 300 é pai do 310. É aqui que eu busco a minha herança. Muito bem, vamos lá. Aqui, como a gente já viu, tenho um disponível de 600, ok? Não há nenhuma demanda na semana 1, repete, e nem na semana 2, repete também. Agora, a herança eu busco na linha 89 e eu tenho uma necessidade do código 300 de 900, que vai virar a minha necessidade bruta no código 310. Então, 900, o estoque é 600, 900 menos 600 eu fico com 300 de necessidade líquida, LFL repete, uma semana de lead time, 300 na semana 2. Tem uma necessidade líquida de 1.500 no pai, transmite para o filho, 1.500, zerou o meu estoque, 1.500 menos 0, 1.500, LFL repete, antecipa uma semana por conta do lead time. E aí, não há mais outras demandas, 0 e 0. Ok, pessoal? Com isso, terminamos todo o cálculo. Observem a tabela, está aqui todos os códigos calculados, com todas as relações de dependência, com todos os dados sendo aproveitados. Então, um cálculo bem extenso. Sobre isso aqui a gente já vai falar. Tá? E agora, então, passamos para as interpretações. Só voltando de novo na nossa estrutura, tá, pessoal? Acabamos, então, de completar aqui o cálculo da estrutura. Todos os itens calculados. Acabamos de calcular esses dois últimos aqui. Muito bem, pessoal. Fizemos a letra A, preparamos o MRP, então, com todos os dados. Agora, a pergunta é, ele é exequível a partir da perspectiva da oferta de materiais? Em resumo, ele é exequível considerando o que a gente tem na data de hoje, o que a gente ainda vai ter? Vamos dar uma analisada. Pessoal, aqui temos um detalhezinho. Aqui tudo bem, sem grandes problemas, como a gente já falou no decorrer do cálculo. Porém, por isso que eu deixei amarelinho aqui, ó. Isso aqui, pessoal, torna não execuível o meu MRP. Num primeiro momento. Não se assustem, tudo tem solução nesse mundo. Tá? Mas, para efeitos de cálculo, eu não posso ter liberação de pedidos na semana atual. Não tem como eu fazer isso. Essa semana já está em curso, já está comprometida. Tudo tem que acontecer a partir da semana 1. A resposta, então, é que ele não é execuível por conta desse código 211, onde ele me força a ter uma liberação na semana 0. Vamos ver a resposta? Aqui a gente dá uma resposta mais completinha, tá, pessoal? O MPS não é execuível
porque o componente 211, na semana 1, tem uma necessidade bruta de 500, superior ao disponível de 300, tornando-se inviável programar a compra de 200 para a semana 0. Aqui é um item comprado, conforme a gente pode observar, é item de último nível, então é item comprado. Eu teria que programar uma compra já a partir de agora, da semana 0, na semana atual. Claro, se vocês pensassem, mas tem uma semana, será que não dá? Acontece que, normalmente, as coisas muito em cima do laço, não programadas, elas acabam dificultando a minha gestão, tá, pessoal? Então, mesma dificuldade que eu tenho em fazer tudo em cima do laço, o meu fornecedor também tem. Aqui colocamos mais uma observação. O disponível de 300 do componente 211 resulta do fato de que a empresa tem em mão 1.000, mas seu estoque de segurança é 500. E já tem alocado para o mesmo 200. Tá? Então, por que o disponível é só 300? Porque a gente fez o cálculo ali, né? Tá? Vamos ver lá o cálculo de novo? Está aqui, né, pessoal? Depois, acessem a planilha que vocês podem confirmar aí através das formulazinhas. Ok? Então, isso aqui não é exequível. Mas tem uma perguntinha aqui, né, pessoal? Tudo bem, se o MPS não é exequível, quando falar MPS, se lembre de PMP, tá? No nosso bom e velho português. Se o MPS não for exequível, quais ações poderiam ser tomadas para torná-lo exequível? Bom, pessoal, aí a gente tem que dar uma pensada dentro da minha autoridade como gestor de operações. Vamos ver o que eu posso fazer. Tem que fazer? Tem. Eu deixo aqui algumas alternativas. Usar o estoque de segurança do componente 211 na semana 1, considerando o fato de que houve uma falha de planejamento na empresa. Normalmente, quando isso acontece, é alguma falha de planejamento. Estoque de segurança é justamente para esses imprevistos. Claro que eu tenho que analisar por que aconteceu essa falha, a boa gestão, o bom aprendizado diz isso. Mas já que aconteceu, de repente tem que usar o estoque de segurança. Então eu vou invadir lá, eu vou tirar um pedaço desse estoque de segurança, segue o baile. O estoque de segurança do código 211 é de 500. Por enquanto ele está intocável, eu vou ter que usar 200 dele, eu ainda não vou ficar 0. Ó. Se lembra do cálculo ali, a liberação de pedidos requeria 200 para eu não ter que tocar no estoque de segurança. Vou ter que usar um pouquinho dele, vou usar 200, ainda fica com 300. Tá, passa, é uma possibilidade. Então, considerando o fato de que houve uma falha no planejamento da empresa, use-se o estoque de segurança. Voltando aqui, ó, reduzir o lead time de compra do componente 211 para menos de uma semana, negociando com fornecedores, ou buscando outros fornecedores. É possível? Bom, pessoal, o mundo é competitivo, né? Se eu entendo que dali para adiante, de repente, eu preciso de um melhor desempenho, pode ser uma alternativa. Lembrando lá que o 211, ele tinha um lead time de uma semana, de repente eu consigo em dias, 2 dias, 3 dias, tá? Nesse caso, por ser uma emergência, de repente, né, uma negociação com o meu fornecedor, pode ser que ele me cobre mais caro pelo senso de urgência. Então, é possível um lead time de menos de uma semana? Sim, mas eu tenho que negociar com o fornecedor. Pode ser que ele me dê uma negativa, eu vou ter que procurar outro, e pode ser que nessa procura eu me atrase mais ainda no processo de produção. Então, tem que cuidar, né? Se isso acaba sendo um caminho prático mesmo para que a gente consiga atender lá na ponta o nosso cliente. Então, tentar um lead time menor que uma semana. Uma semana já é um bom lead time, mas eu quero menos ainda, já que aconteceu essa situação aqui. Outra possibilidade, pessoal, é pensar para frente, tá? De repente eu tenho uma negativa dos meus fornecedores, mas eu posso internamente trabalhar com algum tipo de mudança no meu processo produtivo. Então tá aqui, pessoal. Reduzir o lead time de montagem do componente 210 para uma semana. Se lembram? O 210 é pai do 211. Ele é uma montagem interna. Aqui no exercício não diz se é uma montagem interna ou externa. Pode ser que tenha aqui uma função terceirizada. Mas se for interno fica mais fácil. Está na minha mão, de repente, com hora extra, com algum recurso adicional, ou mesmo até contratando novos fornecedores que sejam capazes de fazer com qualidade essa montagem aqui, acelerar esse processo. Se lembram? O lead time do 210 era de 2 semanas. Pode ser que isso seja aí uma oportunidade de melhoria. Eu tenho que ser mais competente, trabalhar para reduzir. E aí tem alternativas, desde alternativas mais imediatas e alternativas de médio e longo prazo. Tá? Aí eu tenho que avaliar. Médio e longo prazo não vão me servir porque daí eu vou perder o cliente. Tá? Então não adianta pensar em comprar máquina ou coisa assim agora. Não vai dar tempo. Eu preciso resolver isso aí em uma semana no máximo. Então, quais seriam as alternativas para reduzir o lead time dessa montagem aqui? Aqui não está descrito, mas vocês podem colocar hora extra, alocar mais pessoas, se é que existe maquinário disponível, enfim, algum arranjo de curto prazo que permitisse, então, o que eu estava fazendo em 2 semanas, fazer em apenas uma semana. Inclusive, terceirização com fornecedores capacitados para tanto. Tá? Então, é um dos caminhos, né? Sempre pensem assim, simplesmente dizer reduz o lead time não é, por si só, algo tão simples assim. Eu tenho que achar recursos de produção, gente, máquinas, terceirizados capazes de me ajudar nessa montagem.
ok? Então, pessoal, se eu conseguisse fazer isso, isso retardaria a necessidade bruta de 500 unidades do componente 11 para a semana 2. Então, em vez de eu precisar na semana 1, eu ia precisar na semana 2, viabilizando a compra da necessidade líquida de 200 na semana 1. Quer dizer, eu posso empurrar, já que eu não vou precisar de 2 semanas, vou precisar de uma, empurro tudo isso para a última semana possível. Isso faz, então, com que também a minha necessidade líquida do componente 211 surgiria apenas na semana 2. Isso é importante também, né, pessoal? Se vocês mudarem alguma variável do MRP por alguns desses fenômenos que a gente está exemplificando aqui, tu tem que fazer o recálculo. Claro que algumas vezes é tão pontual que tu faz o cálculo de cabeça, como é o nosso caso aqui. Mas o ideal é recalcular. Então, explicando melhor então, pessoal, esse 500 aqui que eu estou precisando de montagem de 210 na semana 1, se lembra aquele cálculo que a gente fez? A gente precisava aqui, ó, era 500 com lead time de 2 semanas, eu ficava com a necessidade de liberação do pedido já na semana 1. Se eu conseguisse reduzir isso aqui para uma semana, tá? Essa necessidade de 500 ia aparecer aqui, ó. Ia aparecer na semana 2, automaticamente todo o cálculo aqui do 211 também ia retardar em uma semana, e aí esse 200 aqui cairia na semana 1. Tá? Então, poderia ser feito dessa forma também. Então, isso retardaria a necessidade bruta de 500 unidades do componente 211 para a semana 2, viabilizando a compra da necessidade líquida de 200 unidades na semana 1. Tá? Então, internamente a gente consegue compor aí algum arranjo que viabilize. É o que acontece na prática, né, pessoal? Se o cálculo do MP mostrou-se inexequível, eu tenho que ver onde ele está inexequível, foi o que a gente acabou de fazer, e tentar algum arranjo interno ou externo, ou os dois até, para poder compor e acabar atendendo o meu cliente. A maioria das vezes a gente consegue algum ajustezinho. Pessoal, cuidado, se isso começar a aparecer muito, pode ser que então os meus lead times estejam errados, as premissas estejam erradas, existem falhas lá, eu tenho que identificar o que está acontecendo aí. A ideia é que o nosso planejamento dê conta de tudo isso, que o nosso software dê conta de tudo isso, sem sobressaltos. Muito bem, pessoal, então, vocês viram, este é um cálculo por uma metodologia mais completa, com mais dados, com mais detalhes, então a gente tentou ser bem didático. Continue prestigiando então o nosso canal. Qualquer dúvida também, comente aqui embaixo que a gente debate melhor esse assunto aí, à medida do possível, para poder satisfazer o conhecimento de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, pessoal. Então, um grande abraço a todos!